Há mulheres que passam anos a sua vida adulta sem nunca terem visto a sua vulva, olhado. Até já pariram por ali e ainda não a viram. Malta, sejam bem-vindos a mais um Agita as Águas, um podcast Freeze. Temos connosco hoje Tânia Graça, sexóloga e psicóloga. Verdade. Que eu acho que é uma combinação que todos os psicólogos deviam ter um quê de sexólogo. Não é? Não fazia sentido? Olha, é assim, eu percebo, até porque a sexualidade é algo relativamente transversal, não é? Na vida de toda a gente. No entanto, a psicologia tem muitas horas de intervenção importantes também. Ok. E nós, como todas as pessoas, só temos 24 horas para estudar, para trabalhar e não dá para ser especialista de tudo. Por exemplo, eu não sou especialista de outras áreas. Mas eu percebo o que estás a dizer, porque, efetivamente, sexualidade é algo que, de alguma forma, faz parte da vida de toda a gente e ao longo de toda a vida. Exatamente. Ou seja, nas várias faixas etárias também. Por isso, sim, algumas noções e a capacidade de falar sobre o tema, acho que sim, acho que todos os profissionais de saúde mental deviam ter. Isso sim. Uhum. Porque aqui a pergunta da arranque é, quando é que as pessoas vão entender que ter sexo faz bem à saúde mental, não é? Sim, é verdade. Já se percebeu isso. Houve estudos que fizeram na pandemia até que perceberam que ter uma vida sexual ativa ajudava, era um fator protetor de ansiedade, de depressão, portanto, é facto, mas também é importante dizer que não ter sexo não significa que vá prejudicar a tua saúde mental. Okay. Ou seja, não é de duas vias. E outra coisa também que, se tu tiveres a tua saúde mental num mau lugar, isso também influencia a tua sexualidade. Claro, ok. Ou seja, por exemplo, a ansiedade, se fores uma pessoa que sofre de ansiedade, isso também provavelmente terá um impacto, quase certeza, na tua vida sexual, naquilo que é a tua capacidade de aproveitar, de proporcionar e de ter ali um bom momento. Portanto, claro. Está tudo relacionado de alguma forma. Será por isso que depois de uma separação, de uma relação longa, as pessoas não conseguem ter sexo e não conseguem juntar-se com ninguém durante imenso tempo? Muitas vezes, imenso tempo. Bem, isto agora depende. Imenso tempo. Tu tens diferentes abordagens ao luto, né? Exato. E há pessoas que fazem o processo exatamente contrário, que é, têm relações sexuais com muita gente para tentar livrar-se das memórias e da dor que estão a sentir. Isso se é resulta bom? Ou não, pois. Não é psicologicamente isso faz bem ou não? Opa, imagina, eu acho que não se pode estabelecer um guião de como sair bem do término de uma relação. Não existe um guião que seja para toda a gente, porque cada pessoa também vive o luto de forma diferente. Acho que muitas vezes as pessoas fazem isso em busca de preencher um vazio que não conseguem preencher através do sexo, não é? E há outras que não o conseguem fazer e que têm ali realmente uma fase de celibato, vamos dizer assim, porque precisam desse encontro consigo também, desse olhar para dentro e não conseguem envolver-se com outra pessoa quando ainda estão muito conectadas com a anterior. Mas lá está, não há um guião. Eu não te consegui dizer assim, olha, para saíres do mau momento de término, fazes assim, assim, assim. Não, há coisas que são, de facto, se calhar que fazem bem a toda a gente. Focaste em ti, estás com os teus amigos, procurares um projeto novo, uma atividade nova. Agora, começares a estar com um monte de gente, pode ser ótimo para ti, pode ser péssimo para outra pessoa. Mas diz-me uma coisa, por exemplo, a abstinência. Faz sentido psicologicamente para tipo, se calhar para uma pessoa que estava com muita gente? Ou... Pode fazer. Eu acho que tem tudo a ver com os significados que nós atribuímos às coisas. Ou seja, uma coisa é tu estares um longo período sem te envolver sexualmente com ninguém porque não está a surgir essa oportunidade. E tu podes interpretar isso como ninguém me quer, não sou suficientemente atraente, não sou suficientemente interessante. Este pode ser o significado. Ou pode ser, de facto, tive este período abstinente porque me faz sentido. Ou porque, de facto, não se proporcionou, mas eu também não estou à procura. Não é? Ou seja, pode fazer sentido numa fase da tua vida, olha, quero fazer aqui um reset. Quero ter um período em que não me envolvo com ninguém, porque, assim, depois tens muitas teorias. O pessoal, por exemplo, do Tantra e tudo mais. Exatamente, porque o sexo é uma troca energética gigante. Sim, não é? sim, uma um encontro profunda. Pá, e se tu tens sexo casual com muitas pessoas, tipo, às tantas confunde-te energeticamente, não é? Sim, mas lá está, mais uma vez, não há um guião, porque há pessoas para quem o sexo casual é um modo de vida e isso não tem de ser patológico, não tem de ser um problema. Teria de conversar com essa pessoa para perceber se a afeta ou não, de que forma é que isso a afeta. Exatamente, qual é o significado que tem para ela, porque pode ser realmente, olha, estou num momento da minha vida em que quero ter várias experiências, quero mesmo envolver-me sexualmente com várias pessoas para perceber o que é que eu gosto. Se gosto mais coisas em grupo, se gosto mais de BDSM, se gosto mais... E pode ser interessante sem que isso signifique esta pessoa está muito mal e então está a se envolver com muita gente. Não. Claro. Ou pode sim ser um lugar de tentativa de preenchimento de vazios
que não se preenchem, que podem não se preencher dessa forma. Cada ser humano é um mundo. Como é que tu identificas isso? Tipo, se tu tens um cliente que te diz estou infeliz na minha vida sexual e não sei o quê, será que é porque há tipo essa repressão de se calhar ela gostar de coisas em grupo ou gostar de cenas de coisas e não querer arriscar ou não ter coragem para verbalizar isso? Achas que pode acontecer essas coisas? Recomendas que ela o faça nesse caso? É assim, o que eu recomendo é que em casal as pessoas encontrem o lugar que é confortável para ambos ou para ambas, porque diferenças em gostos e em desejo sexual até, vontade, ou seja, eu tenho mais vontade do que a outra pessoa, ou eu quero fazer coisas que a outra pessoa não quer, isto é super frequente, porque somos comum, duas pessoas diferentes, claro, Yeah. E é das coisas que mais se vê em consulta, é por exemplo, a queixa de mulheres com desejo sexual mais baixo, que vai decrescendo ao longo da relação, e os homens, isto em relações heterossexuais, e os homens a queixarem-se porque gostavam que acontecesse mais. Como é que tu resolves isso? Qual é que é a tua recomendação para esses casais? Há muitos fatores aqui importantes, que é, há esta ideia que é falaciosa, de que as mulheres gostam menos de sexo, que têm menos vontade, e que os homens é que gostam muito e precisam muito. E isto é falacioso neste sentido. Isto é resultado de, os homens são educados para a hipersexualização. Tu tens é de estar sempre pronto, e tu tens é de comer muitas miúdas, e tu... Isto. Sim, há essa cultura, não é? Exatamente. E as mulheres calminha, tens de fazer difícil, fecha as pernas. E logo isto tem um efeito gigante naquilo que vai ser a vivência da tua sexualidade ao longo da vida. Depois outras coisas, as mulheres continuam, e há números que provam, não é? Continuam altamente sobrecarregadas de tarefas domésticas, por exemplo. Em casa, a maternidade também as sobrecarrega muitas vezes porque os parceiros não dividem, de facto. Claro que se eu estou super sobrecarregada, isso vai ter um efeito no meu desejo sexual. Vai tirar sexual. energia, óbvio. Exatamente. Eu sempre a dizer aos meus amigos que vão ser pais agora, digo, mesmo durante os 9 meses de gravidez, levanta-te à noite quando tiveres que levantar para ajudar a tua mulher, quando estiverem a amamentar, tu levantas também, estás a ver? Porque esse companheirismo depois cria ali um laço... Sem dúvida, porque é isto, estes desencontros de desejo têm também muito a ver com isto, que é tanto a educação que nós tivemos como o papel que nós temos na relação. Se eu não me sinto apoiada pela pessoa que está comigo, eu acho que isso estás a dizer é super importante. Não é? Exatamente. Se não te sentes qual é a vontade que eu tenho? Quer dizer, passamos o dia, tipo, não contribuis em nada, não temos conexão nenhuma, e como é que eu à noite, assumir que à noite... Não é? Exatamente, não vai acontecer. A conexão cria-se assim, não é? Com a cumplicidade, com a comunicação. Exatamente. Se calhar só um gesto de bom dia, de boa noite, só um gestozinho pequeno. Eu chego à conclusão que o amor, e sobretudo nas relações longas, está nas pequenas coisas, nos detalhes. Sim, eu acho que sim também. Sim. Yeah. Porque ao longo do tempo, ou seja, aqueles grandes gestos, que também são importantes, mas ao longo da vida e na rotina do dia-a-dia, os grandes gestos acho que passam a ser esses, precisamente. Essas pequenas provas. Os grandes gestos são os pequenos gestos. Estou aqui contigo, és importante para mim, e isso pode ser comunicado de várias formas. Tu tens várias formas de comunicar amor, não é? Claro. Nem sempre tem de ser ajoelhar-me no chão e dizer que és a mulher da minha vida, às vezes é fazer-te a marmita para levares para o trabalho. Exatamente. E isso é este gajo está aqui comigo, está-me a ajudar, ou seja, isso é super importante. Sem dúvida. Concordo totalmente. Olha, e há bocado falámos aqui da sexualidade em todas as idades, e uma das perguntas que eu tenho para ti é essa das crianças. Eu já sou pai, como é que se deve abordar este assunto com as crianças? Se nas escolas devia haver uma educação sexual que explicasse mais coisas? Qual é a tua opinião sobre isto? Então, olha, isso é uma preocupação frequente, que é como é que eu abordo o tema da sexualidade. Eu até vi a minha filha ou o meu filho a masturbar-se. Como é que eu lido com isto? Porque os miúdos mexerem nos genitais é uma coisa muito, muito comum. Claro. Então, por exemplo, em relação a esta questão da masturbação, que é algo que nós, que horror, e está a mexer e tal, é importante enquadrar que a criança que mexe nos genitais, ela está a fazer aquilo porque de facto lhe dá prazer, mas ela faria aquilo como, por exemplo, chucharia no dedo ou estaria a brincar com o peluche na cara. Ela está à procura de prazer e a explorar o seu prazer, mas o olhar que nós colocamos é que é um olhar sujo no sentido de ai meu Deus, sexo. Não é nada disso. Ela está a explorar algo que lhe dá prazer. E o que é importante, quando nós, por exemplo, vemos a criança a mexer nos genitais, especialmente as meninas, porque as meninas costumam ser mais, lá está, castradas nesse aspecto, o miúdo até, isto vai ser, quando ele for grande, já... Isto acontece muito. Sim, mas isto acontece muito. E as miúdas mais, não se mexe aí, porque isso é feio, não se toca e tal. O que é importante é orientar, não é proibir, não é dizer que não podes fazê-lo,
é orientar a criança para a privacidade. Ou seja, se tu vires, por exemplo, a miúda a roçar-se na cadeira, porque isto é muito comum. Sim. Se vires isso acontecer, dizer, olha, eu sei que isso te sabe bem e que é bom e tu podes fazê-lo, porque é o teu corpo e tu podes fazer isso. Mas tens de fazer num sítio em que tu estás só contigo. Exato. Faz no teu quarto, faz na casa de banho, quando estiveres só tu, quando não estiver mais ninguém, porque isto é uma coisa tão boa que é só para ti. É que eu acho que a preocupação de um pai é logo, tipo, ela vai para a escola e vai fazer e isto. Os meninos vão... Pá, uma vez ela veio, com 3, 4 anos, veio para casa a dizer-me: pai, hoje fizemos uma guerra de pipis na escola. Eu disse: uma guerra de pipis? Como e o que assim? Isso significava? Isso significava que havia lá um rapaz que baixava as calças e pedia às raparigas para subir o coisa e para fazerem uma guerra de pipis. Pá, eu fiquei tipo... Ai, mas quem assim? ganhava? Pois, eu não percebe muito quis bem. saber a conclusão do jogo. Mas expliquei-lhe que não se fazem guerras de pipis na escola. Mas de facto, pá, se calhar faltava-me ali mais alguma informação, mais alguma... Mas é natural, não existe. A educação sexual, que eu acho que deveria acontecer nas escolas, como ainda não acontece, e que esse apoio fosse dado também aos pais, para que soubessem lidar com as coisas em casa, não é? Continua a não acontecer. Ela está legislada, existe a carga horária definida que é necessária, mas o que é facto é que os professores muitas vezes não se sentem à vontade porque não têm a formação para fazer aquilo, também não se chamam profissionais de fora, então cria-se ali um tabu gigante. E é essencial. É essencial porque não é só sobre ensinar sobre os riscos e pôr um preservativo numa banana, que é aquele clássico que nos lembramos da escola. É ensinar para o prazer. Isto é uma experiência que se pressupõe que seja prazerosa e tu proteges dos perigos para poder curtir mais. Claro, normalizar a sexualidade e a masturbação nessa idade. Exatamente. E ensinar sobre... Provavelmente isso vai impedir, se calhar se isso for normalizado, não há aquela cena de fazer às escondidas e não há de que... Sem dúvida. Olha, uma coisa que também já se percebeu é que há muita malta que tem medo que se faça educação sexual e que os miúdos de repente comecem a desbravar mato. E o que é facto, e está aprovado, é que... É o oposto, se calhar. Exatamente. Adolescentes, isto foi estudado nos Estados Unidos, adolescentes que têm acesso à educação sexual até tendem a iniciar a sua vida sexual mais tarde. Porque têm informação, porque sabem... Outra coisa que é importante ensinar na educação sexual, limites, consentimento, o que é que eu quero, orientação sexual, identidade de género, por quem é que eu me sinto atraída ou atraído, e posso sentir-me porque não há nenhum problema sobre isso. Exatamente. O que é uma passagem de limite? Ou seja, se está-me a tocar sem eu querer, eu não tenho que aceitar. Tudo isto são conceitos tão importantes e que levam a que o início da tua vida sexual seja muito mais consciente. Portanto, a educação sexual precisa-se. Muito, por favor. Tratem de incutir isto nas escolas, por favor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Tânia, temos aqui um momento no nosso Agita às Águas, que é uma rubrica especial que se chama A Tua Freeze. E vamos agora passar a ela. Vamos a isso. Estou curiosa. É muito simples, na verdade. Vais escolher uma destas garrafas, o sabor que tu preferires, ou te sentires mais atraído, ou a cor, ou a garrafa em si. Certo. Por baixo de cada garrafa está uma pergunta que eu também não sei quais são, não sei o que é que vamos perguntar, e portanto é isso, é escolheres uma garrafa e responderes a esta pergunta com toda a tua coragem e honestidade. Coragem. Olha, eu, como as outras já provei todas, não provei de ananás. Pronto. Quero ananás. Então, pode ser? Vou-te pedir que retires a garrafa e podes provar se quiseres a... Agora tem aqui a outra de maracujá também Vais aberta. tu ler a pergunta? Pode ser tu. Não, eu já ia toda lançar. É como tu achas. Eu ia sugerir provares a garrafa que escolheste enquanto eu te faço a pergunta. Então bora. Agora ficam duas abertas aqui. Ok. Bem, já tocámos um bocadinho nisto, mas isto é bom. Como forma de manter uma boa saúde mental, o sexo é sempre recomendado ou há quem não esteja para aí virado? Olha, exatamente, falamos há bocadinho disso. Há quem não esteja para aí virado, de facto, sem que isso tenha de significar um problema. Pode não estar para aí virado porque, pelo momento de vida, tens também as pessoas assexuais, que é algo assexuais, que já faz parte da sigla exatamente. QIA+, exatamente. E a sexualidade tem a ver com este não interesse por, e aqui pode ser envolvimentos românticos e ou sexuais, portanto existe depois aquele um espectro também, não é? Sem que isso tenha que ser um problema. Agora, para quem tem vontade, para quem gosta, para quem é importante, sim, pode ter aqui um impacto muito positivo na tua saúde mental,
Por um lado, porque existe toda uma descarga cerebral de hormonas boas. É isso, eu ia perguntar agora, o que é que acontece no teu sim. corpo quando tens um orgasmo? O que é que afeta na tua cabeça? Olha, por exemplo, uma explosão de hormonas, como estava a dizer, ou seja, serotonina, dopamina, claro. endorfinas, ou seja, tudo isso que são hormonas de bem-estar, de relaxamento, a oxitocina também, que é a hormona da conexão, do amor, todas elas explodem. Quando tens orgasmo, é incrível, não é? Não era preciso dizer mais nada. Exato. Estamos a resolver os problemas do mundo inteiro. Exato. Ajudam também na regulação do humor, além do relaxamento físico que tens, após o orgasmo, etc. Agora, isto não significa para toda a gente, toda a gente já teve alguma experiência de relação sexual em que até teve um orgasmo e que acaba e que isto não foi assim tão fixe. Porque, na verdade, não tem só a ver com o orgasmo, tem a ver também com a conexão que estabeleceste com aquela pessoa. A conexão e, às vezes, o não orgasmo, a acumulação de energia também. Exato. Falamos de trabalhar um bocadinho de sexo tântrico, não é? Sim, exatamente. Esse ficar, ou seja, não ter orgasmo para que essa energia se renove. E seja utilizada de outras formas. Sim, sobretudo nos homens eu sinto que não ter o orgasmo ou prolongar o meu orgasmo máximo carrega-te de energia, não é? É um boost de energia, porque quando tens o orgasmo é uma descarga maior, claro. Uma descarga gigante, não é? Exato, sim. Yeah. Mas pode ser muito positivo, de facto. Para quem tem vontade, para quem gosta, para quem quer, para quem tem interesse, sim. Agora, também não há nenhum problema inerente, ou seja, absoluto de quando eu estou sem sexo, isso é mau para mim. Não tem que ser. Mais uma vez, depende do significado que atribuis. Se para ti o não ter sexo significa que tenho um problema, ninguém me quer, não consigo estar com pessoas, então isso se calhar é caso para ser visto, não é? Quando é consequência de alguma coisa, ou estou deprimida, então não tenho vontade, não consigo conectar-me com pessoas, temos um problema. Mas não é por não ter sexo, é por tudo o que isso significa. Tudo o que está à volta. E diz-me uma coisa, como é que tu, se tens um cliente nessa posição, o que é que tu lhe sugeres? Recomendas que ele instale o Tinder? Ou que ele vá sair mais à noite? Olha, digo ele ou ela? Sim, eu na verdade até acompanho mulheres essencialmente. Não é? Sim. Porque o meu trabalho é muito voltado para o empoderamento sexual feminino, para o empoderamento feminino. Então, antes de dizer a alguém para instalar o Tinder ou qualquer outra app, é preciso perceber o que é que está a acontecer, porque é isto que os psicólogos fazem, é ir à raiz da coisa, ou seja, não está a haver sexo na tua vida, porque eu trato as pessoas por tu, não está a haver sexo na tua vida, isso aconteceu sempre, não, é de agora, porquê? Sentes que é o momento de vida, é porque terminaste uma relação recentemente, é porque tens um historial de baixa autoestima, de sensação de ter ansiedade de desempenho no sexo, por exemplo, isto acontece muito especialmente nos homens, que é o medo de falhar, de não ter ereção, de ter o orgasmo demasiado rápido. Isso pode fazer, por exemplo, com que tu vás evitando ter relações sexuais com medo dessas coisas. Ou seja, mais do que instala aí o Tinder, é preciso perceber o que é que está a acontecer. Para algumas pessoas, instalar o Tinder pode ser ótimo, porque é uma boa forma de estares em contacto com pessoas e atualmente, as relações já passaram muito para o digital, inclusive na forma de conhecermos, né, pessoas, mas para outras pode fazer zero sentido. Se é uma pessoa que tem muita ansiedade, se calhar estar a pô-la no Tinder só vai piorar isso. Ou seja, tem que ser uma coisa avaliada, percebida, e eu acho que isso é que é o fascinante de trabalhar com a saúde mental, que é perceber a história daquela pessoa, o que é que ela precisa, em que é que ela acredita, e a partir daí então orientar a mudança da melhor forma rumo àquilo que ela pretende. Claro, faz muito sentido. Queria-te perguntar sobre masturbação e é igual ao sexo em termos psicológicos ou não? Se é uma coisa que tu recomendas que se faça regularmente ou não, com que frequência? Ui! Ora bem, a prescrição é X vezes por semana. Eu queria saber uma prescrição para a masturbação. Não estou a brincar, mas Sim, o que é que acontece no corpo? É diferente do sexo? Olha, é diferente do sexo na medida em que tu não estás em contacto com outro corpo, não é? Com o não toque de outra troca pessoa. De energia. Exatamente, não estás em contacto com outra pele, com outra voz, com outro cheiro, é uma coisa contigo. No entanto, é super importante. E quando eu digo super importante, não é no sentido, é obrigatório fazer, não é? Nada dentro da sexualidade será obrigatório ser feito, mas eu acho muito importante, considero mesmo muito importante, porquê? Porque além de, havendo orgasmo, tens todos aqueles benefícios de que falávamos há pouco, oxitocina, etc. Melhor sono, no caso das mulheres pode ajudar inclusive no alívio de dores menstruais, aquelas que são levezinhas, se for uma coisa grave aí ver ao médico, mas ajuda também, portanto tem muitos benefícios, com a diferença de que não estás com outra pessoa, mas tem muitos benefícios. E porquê que é tão importante?
porque permite-te conhecer o teu corpo. Conhecer o teu corpo e transmitir isso que tu percebes contigo à outra pessoa com quem partilhares o teu corpo, ou seja, não é? Ou seja, quando vais para uma relação sexual, lá está, eu falo muito das mulheres das vulvas e de quanto cada vulva é uma e o lugar de prazer e a forma de ter prazer é diferente de pessoa para pessoa, e quando tu aprendes isso contigo, tu depois podes orientar melhor a outra pessoa com quem estás. E isto, muitas vezes, é difícil de acontecer porque, lá está, nós estamos altamente reprimidas no que toca à sexualidade e ao tocar-nos. Há mulheres que passam anos a sua vida adulta sem nunca terem visto a sua vulva, olhado. Até já pariram por ali e ainda não a viram. Isto tem muito a ver com questões educacionais, religiosas. Temos aqui, há muito tabu à volta da sexualidade, não é? E quando tu conheces o teu corpo, além de estás a empoderar-te dele, que é tipo, é meu, eu faço o que eu quiser, eu posso ter prazer com o meu corpo, eu posso dar-me prazer com as minhas próprias mãos ou com aquilo que eu quiser usar para facilitar esse processo. Eu até pensei que hoje irias trazer algum dos teus... Olha, dos meus artefactos. Dos teus artefactos. Olha, por acaso não trouxe, o que é pena, porque tenho algumas coisinhas giras que vou mostrando nos meus vídeos, sim. Facilita muito. Facilita muito, isto é, proporciona-te sensações diferentes daquelas que as tuas mãos podem proporcionar. Os brinquedos podem, inclusive, ser usados também na relação sexual. Isso. Que eu acho que existe aqui também os homens... Lá está, volta às relações heterossexuais, porque eu acho que são as mais problemáticas nestes aspectos. Que é, os homens sentem-se inseguros. Sim. Ai, porque isto faz coisas que eu não consigo fazer. Não consigo fazer, exato. É um facto. Pronto. Agora, não substitui ninguém. Pronto, e pode ser um complemento ótimo, claro, não é? Ninguém tem... Vamos lá ver. Eu acho que isto é muito fácil de perceber, que é, ninguém tem tesão por um brinquedo. Pois, não é? A tesão faz-se pelo que eu estou a pensar. Claro. Exatamente, ou seja, eu estimulo o meu corpo com ele, mas eu não tenho desejo por um brinquedo. Um brinquedo não tem voz, não tem toque, não tem cheiro, não substitui ninguém. Mas ele não é vosso inimigo, é vosso aliado. Vejam assim, porque... Excelente, claro. Porque efetivamente facilita, é uma forma de conhecermos o nosso corpo e ainda nesta linha da masturbação de levar depois esse autoconhecimento para a relação sexual. E é tão bom quando as pessoas se conhecem, porque tu podes ir conhecendo também com a outra pessoa, descobrindo coisas que não sabias, mas tu já souberes, olha, isto é ótimo para mim. Yeah. E passar isso ao outro, pá, é incrível. No fundo, comunicação, não é? Se calhar, tipo, se tens um novo parceiro ou parceira, se calhar falar logo, não é? Porque há muito essa cena da performance, não é? E de querer... E nas primeiras vezes, então... Nas primeiras vezes estão os dois, não é? Estão os dois, tipo... Posição em que eu me ponho, para a mamãe não ficar descaída, para não sei o quê, e gemer assim, e não gemer assado. E torna-se tudo super estranho e antissexual, não é? Tipo, é o oposto disso, não é? Porque o sexo pressupõe-se que seja uma experiência de libertação, de tu até poderes ser ali coisas que tu nem és na tua vida. Exato. Sabes, de largar. Claro. Eu digo muitas vezes que o sexo é o parque de diversões dos adultos. Pá, e quando eu vou na montanha-russa eu levanto as mãos, ou seja, é para ir, estás a ver? E acho que nós nas primeiras vezes estamos muito... tensos. Eu acho que o sexo, tal como dançar, é uma das atividades que mais te transporta para o presente. Sem dúvida. Concordas, não é? Pá, de repente estás só ali. Sem dúvida. O mundo exterior desaparece. E dançar é um bocado a mesma coisa. Estás-te a mexer, mas não estás a ir a lado nenhum. Sim. Só que tal como quando estás a dançar, às vezes estás super autoconsciente de e como é que eu estou-me a mexer? E o que é que eu estou a fazer? Mas se libertares... Exatamente. Também aí, a psicologia e a sexologia podem ajudar muito. Porque há muito no sexo, não achas que estar muito preocupado com o prazer da outra pessoa pode prejudicar o acto sexual? Olha, eu acho que é uma dança, não é? É uma dança entre o egoísmo e o altruísmo. Okay. Ainda no outro dia dizia que o momento do orgasmo é um momento em que tu vais sozinho. Tu vais, sabes? Tipo, a alma abandona e volta. E esse movimento... quando tens o orgasmo ao mesmo tempo? Sim, ainda assim, claro, isso pode acontecer e é muito bonito, não tem que acontecer, os filmes mostram-nos sempre isso e não tem que ser assim, está bem? Claro. Mas quando eu digo que vais sozinho, é no sentido de, o momento em que isso acontece, tu estás ali com outra pessoa, mas ainda assim é uma viagem, vais tu, sabes? Sim. Vais tu e voltas. Tem ali um momento de desconexão de realidade em que és tu contigo. Sim. E estás ali com o outro, atenção. Mas é desconexão, ou seja, claro, é preciso eu abandonar quase como se a pessoa não estivesse ali. Eu vou e volto. E se vamos os dois ao mesmo tempo, pois vamos os dois ao mesmo tempo. Mas não tem que ser ao mesmo tempo para ser incrível. Mas não vamos para o mesmo sítio, é o que tu estás a dizer. É isso, exatamente. Vamos aos nossos sítios e voltamos. E voltamos, eu acho que sim. Pelo menos é assim que eu, daquilo que leio, daquilo que vejo, acho que é isso que acontece, sim. Olha, Tânia, eu acho que acabarmos com um orgasmo, esta conversa é maravilhoso.
Eu queria-te agradecer. Ficaria aqui horas a falar contigo mais. Também eu. Espero que saibas. Obrigado por dizeres isso. Tânia, muito prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado por toda a informação. Malta, não se esqueçam, subscrevam este canal e vemos-nos no próximo. Tcharam!